Os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão nesse momento acompanhando a transmissão desse vídeo, você que está aí na sua casa nesse momento, cumprimento também a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes por esta oportunidade que Deus nos concede de estar aqui mais uma vez para estar trazendo a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Neste momento, desde já, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16. Aleluia, glória a Deus. Fala conosco mais uma vez, meu Senhor. Bendito é o teu nome. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 21 e 22. A Bíblia Sagrada nos diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora tendes tristeza, mas outra vez os verei, então o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Agora ainda o versículo 32 e 33 do mesmo capítulo. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. Me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os que estão aqui, pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Dou graças a Deus, meus irmãos, pela oportunidade que Deus me concede em estar aqui, para estar compartilhando essa palavra ao coração dos irmãos. Sei que não sou digno, nem merecedor dessa oportunidade, mas agradeço, Senhor nosso Deus, pela tão rica, nobre e preciosa oportunidade que Ele está nos dando neste momento, para estar meditando com você no texto que o Senhor colocou no meu coração neste momento. Agradeço também ao nosso pastor pela oportunidade a mim concedida de estar aqui nesse momento falando ao coração dos irmãos. Desde já, é o desejo do meu coração, que Deus venha visitar a tua casa, Deus venha visitar a tua família, porque eu creio que se eu cheguei até aqui, é porque Deus me trouxe. Amém. E se Deus me trouxe e te trouxe, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Amém. E se Deus tem um propósito na nossa vida, Ele é fiel para cumprir. Por isso eu creio que o Evangelho é o poder de Deus, e aonde está sendo pregado o Evangelho, está o poder de Deus. Por isso, nesse momento, eu peço a Deus, pela bondade, a graça e a misericórdia do Senhor, que venha estender as mãos dele sobre as nossas vidas nesse momento, trazendo ao nosso coração o entendimento da sua palavra. Nesse momento, que o Espírito de Deus possa te visitar aí na sua casa, aonde você estiver, porque na verdade podemos estar muito distante o nosso corpo, mas o nosso espírito está ligado pelo Senhor. Por isso, neste momento, nós sabemos que o Deus que está nos vendo aqui também está te vendo aí. Por isso, com a alegria do nosso coração e com a convicção da nossa alma, nós pedimos ao Senhor que, assim como Ele nos visita aqui nesse local, que Ele venha visitar você nesse momento aí na sua casa também. Que Deus possa te visitar neste momento, guardando você para a salvação. Que Deus possa visitar você neste momento, guardando a tua vida espiritual. Que Deus possa visitar você nesse momento, guardando a sua saúde. Que Deus possa visitar você nesse momento, guardando a sua vida financeira. E que Deus venha abençoar a sua casa e a sua família. Porque nós sabemos que, operando Deus, quem impedirá? Amados irmãos, quando eu comecei a meditar na palavra do Senhor, Deus trouxe essa palavra no meu coração, e eu comecei a meditar nessa palavra, e o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração, da parte do Senhor,
uma mensagem para o meu coração, e é com muita alegria que eu quero compartilhar com você sobre o tempo para a igreja nunca foi fácil. Na verdade, hoje o mundo está passando por essa grande dificuldade, enfrentando essa pandemia. Muitos estão assustados, muitos estão querendo suicidar, muitos estão desesperados, muitos estão sem saber o que fazer, mas na verdade, a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, ela já é acostumada com grandes batalhas desde muito tempo. Para a igreja isso não é grande surpresa, porque nós sabemos que a igreja, ela vive de batalha em batalha, mas também de vitória em vitória, porque todas as vezes que Deus permite, todas as vezes que Deus permitiu a igreja passar por batalha, todas as vezes que Deus permitiu a igreja passar por guerra, todas as vezes que Deus permitiu a igreja passar por dificuldade, Deus nunca colocou a igreja num barco furado. Deus sempre esteve presente com a igreja em todos os momentos, e não é dessa vez que Deus vai abandonar a igreja. Por isso, todo aquele que está servindo o Senhor com o seu coração firme nos propósitos de Deus, sabe que é mais uma batalha que a igreja vai passar, sabe que é mais uma vitória que a igreja vai ter, porque nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, Ele nos amou de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E quando nós olhamos esse texto da Bíblia, nós vemos que num lugar que nós não sabemos aonde foi, de uma forma que nós não sabemos como foi, num tempo que nós não sabemos quando foi, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o melhor que Ele tinha, para padecer naquela cruz, para nos dar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, irmãos, que nós vemos pela palavra de Deus, ao discorrer pela palavra de Deus, ao entender a forma com que Deus conduziu e tem conduzido as coisas, que Deus não só providenciou o suficiente para a nossa salvação, mas Deus providenciou para a nossa salvação muito mais do que o suficiente. Deus criou uma margem de segurança para a nossa salvação, pelo grande amor que Ele tem, porque quando nós aceitamos Jesus, nós não andamos numa corda bamba, estamos salvos hoje, estamos perdidos amanhã. Não, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade, pela sua longanimidade, pelo teu poder, Ele manifestou o seu amor de uma forma mais do que o suficiente, criando para nós uma linha de segurança, uma margem de segurança, porque Ele sabe que você é fraco, Ele sabe que você é falho, Ele sabe que você não vai conseguir caminhar até o final sem errar, mas Ele está a todo momento dando força aos fracos, socorrendo os cansados, ajudando os perdidos, colocando ânimos nos desanimados. E é por isso que a igreja está caminhando com esta convicção. Ao olhar para nossas forças, nós sabemos que de nós mesmos nós não temos força, mas cremos naquele que é a nossa força. Deus é a força para a tua casa, Deus é a força para a tua saúde, Deus é a força para a tua vida espiritual. Nós vemos que quando Deus revelou o seu amor ao mundo, desde que Jesus se manifestou ao mundo, Jesus sendo ainda criança, lá no meio daqueles doutores, Ele surpreendia aqueles doutores, Ele surpreendia os doutores, não é porque Ele queria aparecer naquele lugar, mas o amor de Deus já estava manifestando ao mundo, porque com aquelas palavras que Ele dizia para os doutores, Ele já tornava conhecido que aquilo que Ele trazia era algo diferente de tudo que o mundo conhecia. Então começaram a perceber que Ele não era um qualquer, Ele era o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus. Nós cremos Ele como Filho de Deus, nós caminhamos com Ele como Filho de Deus, nós estamos guardados debaixo da mão dEle, porque sabemos que mesmo em meio a essa pandemia, Jesus tem pastoreado a sua igreja. Aleluia! Isso não é problema nenhum para Jesus. Pastorear a sua igreja em meio à pandemia não é problema nenhum para Jesus.
Nós sabemos que Jesus, Ele está pastoreando a sua igreja em meio a essa pandemia, normalmente como Ele pastoreava antes dessa pandemia, até porque os planos de Deus, os caminhos de Deus, os propósitos de Deus está muito além da nossa imaginação, dos nossos pensamentos, está muito além de que as mãos do diabo ou do mundo possa tocar para frustrar os seus planos, porque o plano de Deus é eterno, o plano de Deus é firme, o plano de Deus é seguro, e muito nos deixa feliz, muito nos deixa confiante de saber que ainda que tudo pode virar de cabeça para baixo, nós estamos na mão desse Deus que tudo pode. Isso nos deixa numa margem de segurança, porque problemas, como eu disse, problema nós tivemos, problema nós temos e problema nós sempre teremos. Agora, neste momento, pode ser determinante a forma com que cada um reage diante das dificuldades, porque há pessoas que, se pudesse, choravam no próprio velório, quando na verdade devia chorar nos pés de Cristo. Há pessoas que faz dele próprio um coitadinho, quando na verdade tem que reconhecer que é um pobre, miserável pecador e que o teu socorro vem de Deus. Em vez de se lamentar para as pessoas, chora no pé de Jesus. Em vez de ajudar as pessoas que não têm essa esperança, chegar a essa esperança, acaba causando mais tristeza no coração deles. Mas se você tem essa esperança, vai para os pés do Senhor, que nos pés de Jesus tem o remédio certo para o teu problema. Os pés de Jesus tem um remédio certo para o seu problema. Nós sabemos que o mundo agora, ele está na expectativa dessa vacina que está vindo. Muita gente confiando nela, e Deus queira que seja bom, Deus queira que todos tomem ela e que ela resolva, mas a nossa esperança não está nessa vacina, a nossa esperança está em Jesus. Embora se ela passar, nós vamos tomar ela crendo que da parte de Deus também ela vai ser uma bênção para o mundo, mas a nossa esperança está em Deus, porque nós cremos no Senhor. E quando nós olhamos para esse texto que foi lido aqui, aonde Jesus está naquele momento tão difícil, já próximo da sua crucificação, Jesus chama os discípulos, e nesse capítulo a Bíblia diz que foi um tempo, não sei se isso trata-se de um dia ou de um período, mas um tempo de muita tristeza para os discípulos, porque o coração deles estava abatido, devido a eles ver o despontar das coisas, porque Jesus já via a cruz como um troféu, uma vitória, mas os discípulos ainda estavam inseguros quanto àquilo, porque eles eram homens, eles eram carne, e o próprio Jesus disse que ainda não tinha revelado tudo para eles, porque eles não tinham capacidade de absorver tudo. Aí Jesus vai e fala para eles essa história: olha, a mulher quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é incerteza de como vai acontecer, porque ela sabe que vai passar para aquele procedimento, talvez até um pouco constrangedor, mas aí Jesus anima eles dizendo: senhora, mas depois que ela dar à luz, ao ver a criança, ao ver uma nova vida chegando, uma nova esperança, o primeiro choro daquela criança, os primeiros passos daquela criança, o primeiro sorriso daquela criança, quando aquela criança começa a falar, começa a nascer novamente, alegria no coração daqueles pais, novos sonhos, novos projetos, trouxe alegria, passou por um período de dor, mas trouxe alegria. Jesus estava dizendo isso para eles, dizendo para eles sobre o contexto que ele estava passando. Jesus estava dizendo para eles: olha, pode ser que agora vocês estão sentindo essa tristeza como uma mulher que está para dar à luz, é normal, mas não se preocupe, porque isso não é o final, isso é um processo. Vocês estão num processo, mas a vitória é garantida, porque a luz vai raiar. Assim que essas coisas passar, vocês terão uma alegria, e nunca mais ninguém vai tirar essa alegria que você tem. É Jesus consolando para eles. E naquele momento, depois eles falam para Jesus assim, mais no final do capítulo: ó Senhor, agora cremos que o Senhor sabe de todas as coisas e que ninguém precisa te interrogar nada. Aí Jesus diz assim: olha, mas vem a hora que todos vocês vão se dispersar e vão me deixar só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus já estava dizendo para eles: olha, a tribulação vai ser grande, vai apertar mesmo, a situação vai chegar no limite que só vai conseguir passar pelo final o Cordeiro de Deus que não tem
pecado, porque o homem com pecado não terá capacidade de suportar até o fim, mas o que estava prometido é que Jesus ia passar por aquilo. Pedro até tentou. Às vezes, quando nós vemos alguém falar sobre que Pedro negou Jesus, às vezes as pessoas até focam que Pedro negou Jesus, mas ele ousou entrar dentro daquele pátio, fechar as portas daquele pátio, correndo o risco de que se alguém descobrisse que ele era e quisessem, só não foi porque Deus não quis isso assim, pegavam ele ali também, mas a vontade dele era estar perto do mestre. Se o mestre precisar de mim, eu estou aqui. Se eu puder fazer alguma coisa, eu estou aqui. Mas Jesus disse assim, ó, o que eu tenho de passar, vocês não são capazes de suportar. Todos vocês serão dispersos. Mas Jesus passou por aquilo tudo. Jesus já estava avisando para eles, porque quando aquela situação apertasse, que eles fossem dispersos, cada um ia voltar para o lugar onde foi, ou ir para o lugar onde pretendiam ir, cada um com uma grande tristeza no coração. Olha, não fui capaz de seguir o meu mestre até o fim. Eu não fui capaz de acompanhar o meu mestre até o fim. Mas lá atrás Jesus estava dizendo para ele, olha, isso é o trabalho de parto que vocês estão passando. Isso é aquela dor extrema que parece que vocês não vão aguentar. Parece que vai morrer. Quando de repente o Filho do Homem ele morre, é entregue na mão daquelas pessoas, mas ao terceiro dia ele ressuscita e ele está vivo para todo sempre. E quando Jesus garantiu aquela vitória veio cruzando séculos e séculos e chegou na nossa vida, entrou na tua casa, entrou na tua família e deu-nos o direito de ser escrito naquele livro maravilhoso, que nós sabemos que o nome escrito naquele livro, o dinheiro não compra, a posição social não compra, a influência não compra, mas aquele que se humilhar na presença do Senhor, deu-lhes o direito de ser chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, eu convido você em cada manhã confiar mais no Senhor. Eu convido você em cada manhã buscar mais do Senhor. Eu convido você neste momento pedir ao Senhor que te ajude a entender quem é você dentro do processo que o mundo está passando agora. Nesse momento nós estamos vendo as igrejas fechadas. Muitos soldados pela igreja está fechada, estão se achando no direito de cruzar os braços, quando na verdade o que fechou foi a igreja. O reino de Deus não fechou. O reino de Deus continua com as mesmas necessidades. O reino de Deus continua avançando na mesma. O reino de Deus continua precisando de você na mesma. Há dias atrás nós temos sido contactados por várias pessoas, lugares que pessoas estão querendo se matar, lugares que pessoas estão entrando no cúmulo da depressão, lugares que famílias já estão sem saber o que fazer. Trata-se de pessoas que ainda não formaram ainda o entendimento da grandeza dos planos de Deus. E onde estão as pessoas que podem socorrer essas pessoas? Muitos casos, tem muitas pessoas, talvez seu vizinho, talvez alguém do seu bairro, talvez alguém da sua cidade, está indo para o hospital, tomando lá uma carrada de remédio para socorrer uma situação espiritual que às vezes o Jesus te ama podia socorrer, porque neste momento Jesus continua contando com soldados valorosos. Aleluia. Onde você estiver, se os teus olhos espirituais estiverem abertos, Deus tem um trabalho para você fazer. Aonde você estiver, se os teus olhos espirituais estiverem abertos, tem um demoniado por perto para você ir lá e repreender aquele demônio. Tem alguém doente por perto para você orar, e se for vontade de Jesus, Jesus curar. Porque o reino de Deus, ele está avançando da mesma forma. Sabemos que os dias são maus. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizendo assim, olha, andais prudentemente, como sábio, não como necio, remindo os tempos, porquanto os dias são maus. Foram naquela época e é hoje. Naquela época a igreja andou debaixo de perseguição, debaixo de morte. Jesus chegou a dizer, olha, vai chegar uma hora que vão matar um de vocês, mas não se preocupa, isso não saiu do controle, está no meu controle, eles vão estar prestando um serviço para mim. Porque neste momento, às vezes a pessoa não estiver realmente entendendo pelo ângulo da visão de Deus, mas vê pelo ângulo da visão do homem, ele começa a perceber que o reino de Deus está fracassando. Mas não, o que fracassa é a nossa forma de entender as coisas. Mas o reino de Deus não fracassa não. Só de nós olharmos o tamanho gigantesco
da criação de Deus, a Bíblia diz que a própria natureza prega para nós. A própria natureza diz para nós assim: ó, o Deus que me fez de uma forma que você não consegue compreender, vai estar tão preocupado ou desapontado para resolver o seu probleminha. Seu problema não é grande o suficiente para Deus, mas seu Deus é grande o suficiente para resolver o seu problema. Por isso fortaleça a sua fé, por isso continua confiando mais, por isso continua caminhando. Você caminhou até aqui, o caminho para frente talvez é muito mais curto do que você andou até aqui. O caminho para frente já está mais curto, pelo que nós estamos vendo. Cada dia ela vai se estreitando mais, mas Deus lá vai salvando pelo caminho. Deus lá vai ajudando aqueles que querem ajuda pelo caminho. Deus lá vai fazendo com que a caravana da igreja passa, e por onde passa a caravana da igreja, a obra de Deus vai sendo feita. Nós sabemos que hoje o mundo, ele talvez é impulsionado com duas grandes forças de motivação. Do lado do mundo, nós sabemos que a ganância do homem é que é a motivação dele. Não tem outra motivação. O sonho do homem sem Deus é ficar rico, depois de velho, ele olhar do lado e ter uma fartura em volta dele, morrer sem fazer nada, porque é o sonho dele. Se você for parar para pensar, o sonho dele é esse: eu quero trabalhar até ficar rico e depois morrer sem fazer nada. Mas quando ele fica velho, que ele olha para aquela fartura, alguns conseguem, a maioria morre desiludido e decepcionado, porque isso também não é para qualquer um, porque é uma briga de gigante. Mas alguns conseguem. Aqueles que conseguem, que poderiam os outros pensar que ele teve êxito na sua carreira ou na sua busca, aquele que consegue, depois que ele fica velho, ele olha para o lado dele, vê aquela fortuna, talvez muita casa, empregados, muita comida, ele vê tudo, e aí ele descobre que o essencial faltou para ele: a felicidade. Aí ele tenta comprar a felicidade com a fortuna que ele ajuntou. Aí depois ele descobre que a felicidade não está à venda. Aí ele vai tentar comprar a felicidade, mas não compra, porque passou alguém lá e comprou todo o estoque que tinha e anda distribuindo gratuitamente para aquele que o aceita. Passou alguém lá primeiro e levou tudo. É por isso que nós temos acesso a ela, porque se dependesse de dinheiro, os pobres estavam lixados pelo mundo, porque o sistema do mundo é assim. Mas graças a Deus que Jesus pegou, Jesus disse assim: dou-vos a minha paz eu dou. Não dou como porque a paz do mundo é uma ilusão, mas a minha verdadeira paz, Jesus pegou tudo. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, depois de 18 anos fora dos caminhos do Senhor, eu cheguei na igreja, eu estava acompanhando as testemunhas de Jeová por mais de um ano já, porque eu comecei a estudar com uma senhora que fazia estudo com a minha sogra, e como eu estava namorando com a minha esposa na época, aí, para não frustrar a minha sogra, eu comecei a fazer o estudo com os testemunhos de Jeová, mas na verdade eu não estava muito interessado. Mas o que aconteceu? Naquilo ali que eles começaram a estudar comigo, eu comecei a conviver com a Bíblia. No que eu comecei a conviver com a Bíblia, à medida que eles iam fazendo o estudo comigo, eu ia procurando verificar se fazia sentido de acordo com o que eles falavam. Mas aí, na medida que eu fui percebendo que não fazia sentido aquilo que eles falavam comigo, eu lembro que nos últimos dias que eu acompanhei eles, eu ia para o salão com eles, já estava quase me preparando para sair para as ruas com eles. Nos últimos dias que eu estava acompanhando eles, eu ia para o salão. Em casa, durante a semana, eu tinha lido a Bíblia e sentia aquela paz que só Jesus pode dar no nosso coração, sentia aquela coisa, e eu vinha, eu pensava assim: hoje eu vou entrar nesse salão aqui, vou me alimentar da palavra de Deus. Mas quando eu entrava, é como quando você chega junto com uma pessoa no lugar, e você entra, e aquela pessoa diz assim: olha, eu não vou entrar, eu vou ficar aqui fora te esperando, na hora que você sair eu te encontro na Bíblia. Era mesmo assim, notório. E aí eu comecei a perceber aquilo, o Espírito Santo já falando para mim assim: aí não é seu lugar, aí não é seu lugar. Aí eu fui para a oração, falei: Senhor, eu tenho desejo agora de te servir. Antes eu não entendia, mas agora eu tenho um real desejo de te servir, porque até então eu tinha para mim que as coisas da Bíblia eram a imposição dos meus pais. No meu entendimento, no meu tempo de criança,
eu pensava assim, eu pensava que era imposição dos meus pais. Mas aí eu disse, Senhor, agora eu quero te seguir. Me dá um sinal, me mostra para onde eu vou, que eu quero firmar um compromisso com o Senhor. E aí um dia, chegou aquela senhora para fazer o estudo conosco, e aí naquele dia ela foi fazer um estudo sobre profecia. E ela fez o estudo, terminou o estudo, e ela diz, eu estou notando que você está um pouquinho tenso hoje. Você quer fazer alguma pergunta? Eu disse, não, mas na verdade eu queria. Não. Aí ela ficou olhando para mim assim, tentando ler ali qual que era aquela situação. E aí na medida que ela olha para mim, eu pego a Bíblia, que eles mesmos me deram, comecei a folhear a Bíblia, e abri a Bíblia assim mesmo, porque eu fiquei sem graça dela estar olhando para mim. Mas quando eu abro a Bíblia, bate num texto do arrebatamento da igreja. Aí naquela hora eu senti sim, vou perguntar a eles sobre o arrebatamento da igreja. Aí eu perguntei para eles, quanto ao arrebatamento da igreja, qual é a sua posição? Aí eles disseram, a Bíblia diz que Jesus vai vir, mas não é como os evangelhos falam, Jesus vai vir assim, porque o reino dele veio e está sendo pregado, é isso aqui. Aí enquanto ela falava, eu folheando a Bíblia, caiu em outro texto do arrebatamento da igreja. E aí eu falei, mas espera aí, aqui não está concordando muito com o que a senhora fala. Não, espera aí, isso aqui já é outra coisa. Ela me explicou o outro. Enquanto aquilo foi uma coisa tão automática, que eu senti que não foi eu, foi Deus me conduzindo. Aí depois de eu abrir em 3 lugares, eu já senti que a terceira vez ela já me respondeu um pouco nervosa. Aí depois, por último, que cai no outro texto, onde diz que Jesus vai descer com os anjos e ela ir. Quando cai naquele texto, ela fechou a Bíblia dela e diz assim, ó, esse é o único texto que os evangélicos nos pegam, e você preparou isso, porque não tem lógica de você ter abrido isso aí tudo assim, igual você está falando, não. Você preparou isso, se você quer bem, se você não quer, amém. Porque é o único texto que nós não conseguimos rebater à luz do que os evangélicos explicam. Aí eu falei para ela assim, olha, então é assim, se tem um texto na vida que fala que Jesus Cristo vai voltar, e que vocês não é capaz de provar por esse texto que ele não vai voltar, a partir de agora nunca mais eu estudo com vocês. E fui procurar uma igreja. Quando eu cheguei lá na igreja da Madureira, cheguei lá na igreja do bairro Mangueiras, uma igreja simplesinha. Quando eu cheguei lá, nunca tive naquela igreja, cheguei para participar daquele culto. Quando eu cheguei naquela igreja, agora aquela pessoa, aquele sentimento que eu tinha, de que alguém ficava do lado de fora e eu entrava sozinho, agora já foi o contrário. Porque naquele momento eu já senti que Jesus falou para mim assim, ó, seja bem-vindo, aqui eu sou o lugar. Naquele momento Deus encheu meu coração e Deus me fez entender que os meus pés estavam escorregando para o inferno, mas Jesus chegou primeiro. O Evangelho cruzou meu caminho, o Evangelho cruzou o seu caminho. Por isso nós temos que dar valor ao que Deus tem feito por nós, porque Deus, Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. É por isso que Deus sempre interessou em deixar a igreja separada do sistema do mundo. Deus já começou a história do homem separando ele dentro de um jardim, mas o homem pelo pecado foi expulso de lá. Depois Deus separa o homem outra vez, tirando todo mundo e deixando só Noé, mas o pecado entrou outra vez e dominou o povo. Depois Deus escolhe o homem e fala, fartei de uma grande nação, separa o povo outra vez. Depois Deus fala para o povo assim, vocês vão para Canaã, vou expulsar aquela gente tudo de lá, vocês não aprendam o costume daquele povo, que vocês são um povo separado, mas o povo pecou de novo. E assim vem acontecendo, até que Jesus foi levantado, e nós cremos nele, e hoje nós vivemos separados do mundo pela graça de Deus, crendo que hoje nós estamos caminhando para a salvação, porque Jesus, ele cuida de nós. E nós sabemos, meus irmãos, que a vida, de acordo com o que a Bíblia mostra, Deus fez tudo o que Ele tinha de fazer por nós, até muito mais, porque se você for olhar nas passagens bíblicas, em muita situação que Jesus não precisava fazer alguma coisa, Ele fez para ajudar a nossa ignorância, ajudar a nossa fraqueza, né? Quando colocaram o paralítico na frente dele, ele disse, olha, perdoados estão os teus pecados. E eles olharam para ele assim, ó, quem é esse que pode perdoar pecado? Quem é esse que pode perdoar pecado? Aí Jesus falou assim, olha, eu estou perdoando pecado. Não precisava perdoar o pecado dele para vocês ouvirem. Eu perdoei e está perdoado. Mas eu estou fazendo isso agora e para que vocês creiam
que eu tenho poder para perdoar os vossos pecados. Disse para o paralítico: levantem e andem. Ou seja, carimbou aquilo que ele estava falando. Jesus, ele fez por nós mais do que nós merecíamos. Nós não somos capazes nunca de chegar ao merecimento do que Deus tem feito por nós. Mas nós sabemos que pela palavra de Deus, todo esse merecimento, tudo isso que Deus manifestou para nós, foi para nos dar o conhecimento da existência de um plano que traz para nós uma oportunidade, uma responsabilidade de escolha que vai decidir a nossa eternidade. Porque quando nós olhamos, às vezes, para a felicidade do mundo, no meu caso, por exemplo, a gente vê que as crianças, os adolescentes, os jovens, os novos convertidos, às vezes são mais vulneráveis nessa fase da vida. As crianças, veja bem, uma criança que está despertando a consciência agora, né? Digamos que estão completando 6 anos, 7 anos agora, que está acordando, já está acordando num mundo totalmente diferente daquele que nós fomos formados. Nesse momento, se os pais não tiverem a percepção de formar Jesus no coração deles, para que faça sentido para eles seguirem Jesus, mais cedo ou mais tarde eles vão embora. Vai bater as asas e vai voar. Porque se Jesus não for formado no coração do homem, as outras coisas são tudo muito confusas. São mesmo todas muito confusas. Os adolescentes estão numa fase de decidir o seu futuro, preocupa. O que eu vou fazer? Qual vai ser minha profissão? Para onde eu vou? Será que eu vou ter que mudar para outro país? Muitos deles entram na chamada crise de identidade. E nesse momento, se nesse tempo, se os pais não pegar com ele, porque se você fazer para ele só o que ele quer e não o que ele precisa, o que ele quer, até entender o plano de Deus, é os desejos da carne. Ele quer um tablet na mão dele, ele quer passar horas na frente da televisão, ele quer ir para a rua jogar bola com os meninos, é isso que ele quer. Mas nós sabemos da grandeza do plano de Deus e do risco de perder a salvação se nós não atentarmos para isso. Nós temos que entender, não, ele quer uma coisa, mas ele precisa de outra coisa. É nessa hora que é hora de nós firmar a nossa posição com eles para ajudar eles. Os novos convertidos também, os jovens também, que estão no tempo de desbravar, de aventuras, né? O salmista, ele chega a pedir a Deus para não levar em conta aquilo que ele praticou na juventude dele, porque a juventude é aquela época que, se não for controlada por Deus, a pessoa vai longe mesmo. Mas Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um método, Deus tem um remédio, Deus tem a solução para pessoas em todas as fases. E os novos convertidos? Os novos convertidos, ao começar a entrar, a conhecer as coisas de Deus, Jesus fala que a semente que cai em cima de uma pedra, ela nasce e cresce logo, mas quando vem a tribulação, ele se escandaliza e morre. Por quê? Porque não foi formado ainda, a raiz dele não consegue buscar a água do fundo, e a umidade que vem de cima não é o suficiente para manter ela viva, aí ela morre. É por isso, se você, onde você estiver, se houver um novo convertido perto de você, ajude a formar Jesus Cristo no coração dele, porque no dia da manhã, na sua fraqueza, ele poderá ser alguém que possa te ajudar do seu lado também. Porque nós sabemos que a nossa vida é um tempo de oportunidade. O mundo, ele carrega uma capa de felicidade. E aí, quando as pessoas olham para o mundo, carregando aquela capa de felicidade, tudo tão bonito, tudo tão colorido, tudo tão belo, mas quando nós entendemos as coisas de Deus, nós entendemos que debaixo de cada capa bonita daquela que você vê passando para lá e para cá, tem um morto indo para o inferno. Verdade? Debaixo de cada capa bonita daquela, que às vezes as pessoas, porque, irmãos, os adolescentes, os jovens, que ainda não conseguiu deixar Jesus formar no coração dele, nenhum escapa de não desejar aquela capa que o mundo carrega lá fora. Deseja, mas deseja mesmo. Eu digo para mim porque eu desejava, que eu pensava assim, não, o dia que eu chegar lá é que eu vou ser feliz. E o dia que eu cheguei lá é que eu vi que eu estava mesmo perdido. Se não fosse Jesus entrar com providência e cortar vários laços de morte, hoje talvez eu estava passando muitos anos na cadeia ou estava no cemitério. Mas as mãos de Deus me sustentou, me guardou lá naquele lugar. Só para terminar, que eu só tenho mais um minuto. Um dia
Eu estava chegando de moto lá na cidade que eu morava e ia atrás de um caminhão, e aquele caminhão de carvão vazio, tanto ele tinha facilidade para arrancar, como ele tinha facilidade para parar. E aí, ao descer aquele morro, atrás daquele caminhão, olhar a paisagem lá embaixo, segurando o guidão da moto com a mão só, distraído, eu não percebi, eu esqueci que mais à frente havia um quebra-mola, uma lombada. Quando de repente aquele caminhão para naquele quebra-mola, que eu dei por mim, que eu pego do outro lado do guidão da moto, que eu travo a moto, eu já senti ela virando para bater na traseira do caminhão. Agora já era. Que eu travei ela, que ela virou para bater naquilo ali, fração de, acho que centésimo de segundo. O meu pensamento foi assim: vou agarrar nesse caminhão, deixa a moto arrebentar, onde ele parar eu desço, pelo menos a moto arrebenta, mas talvez eu escape. Esse foi o meu pensamento. Mas naquela hora, meus irmãos, eu não vi mais nada. Não vi mais nada.